Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Renan em Pauta. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, falar com gente tão querida como vocês, meus amados, vocês que compartilham o nosso canal aí com as pessoas, com os grupos, WhatsApp, olha, que Deus abençoe grandemente, você que compartilha aí com o Instagram, com o Facebook, olha gente, gratidão, viu? A nossa série, e essa já é a mensagem número 12, mensagem número 12, sobre a série O Pão Nosso de Cada Dia. Estamos aqui observando muito essa questão desse tema e entendendo muito a visão do Cristo todo inclusivo, a visão desse alimento poderoso, desse pão glorioso, né? Então, amados irmãos, muitas vezes nós pintamos na nossa cabeça um Deus diferente, sabe? E quando que você pode entender Deus como um pão, né? Para que serve um pão? Para se alimentar. Então Deus é alimento, você sabia disso? Deus é comida, Deus é bebida. Como assim, pastor? Sim, está escrito na palavra, eu estou lendo aqui a cada mensagem. Então é por isso que o tema é o pão nosso de cada dia, né? Então Deus não é aquela religião que eu vou estar e seguir direitinho para poder alcançar o terceiro céu, ao trono e falar com Deus. Não, o evangelho, queridos, é simples. O homem que deixa o evangelho difícil, mas na realidade o evangelho é algo simples, né? Jesus sempre foi simples nas suas palavras, na sua forma de ministrar. Você sempre vê Jesus conversando com as pessoas, abençoando pessoas, né? Pessoas que na visão humana eram improváveis, né? E o Senhor estava ali abençoando, ministrando, é algo maravilhoso. Então eu estou falando sobre esse pão vivo que desceu do céu, que é o pão nosso de cada dia, aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Olha só, amados e queridos irmãos, então eles estavam questionando com ele acerca dele dizer que ele era o pão que desceu do céu. Então, naturalmente, o homem começou a questionar. Mas Jesus respondeu assim no versículo 43. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que tremendo. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, o Pai é que atrai as pessoas para vir a Jesus. Para vir a Jesus. É o Pai que atrai. Por que o Pai atrai? Porque o Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é tremendo, irmãos? É uma questão de atrair. O que atrai você? A religião? O sistema? O costume? A doutrina? Aqui está dizendo que o Pai atrai. Como será que o Pai atrai, né? Eu creio que o Pai atrai com a comida, com a melhor comida, né? Uma comida gostosa não te atrai? Claro que atrai. Então o Pai nos atrai com a melhor comida. Qual que é a melhor comida, o melhor pão? É Cristo. Cristo é o melhor pão. Cristo é a melhor comida. Cristo é o melhor perfume. Cristo é o melhor tudo. Ele é tudo. Aleluia. E ele é disponível. O tudo dele é disponível para mim e para você. Isto é que nos deixa maravilhado, né? Aí ele fala assim, ó. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Olha só, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aqueles que creem têm a vida eterna. Não terá. Percebe? Tem a vida eterna. Então não é futurista. É agora. Puxa, mas vida eterna agora, pastor? Sim, a eternidade está dentro de nós. Precisamos entender isso do Espírito. Muitas vezes a nossa mensagem é só futurista. Hoje, os pregadores do Evangelho só querem mostrar o futuro. Dê isso que você vai receber isso.
Faça isso que você vai chegar lá, irmão. Nós já chegamos lá. Nós já fomos comprados, lavados, remidos, perdoados, santificados, restaurados, abençoados. Então agora, quem somos? A presença dele na terra? Sim. Quem somos como igreja? O perfume de Deus na terra? Sim. Quem somos como igreja? O corpo de Cristo na terra? Sim. Então você há de convir comigo que a igreja não é uma denominação. Você há de convir comigo que a igreja não é uma organização. Você há de convir comigo que a igreja é um organismo. E esse organismo está na terra, espalhando a fragrância desse perfume glorioso, espalhando o cheiro maravilhoso, atraente desse pão vivo que desceu do céu. Sabe aquele pão feito na hora? Sabe aquele pão gostoso que transmite um aroma agradável? Esse é o Cristo. Esse é o Cristo, essa é a palavra, esse é o Evangelho. Aleluia. E este Evangelho alcançou você, alcançou a mim, e agora nós estamos nesse propósito, queridos. Não foi você que escolheu, não foi eu que escolhi, foi o Senhor que nos escolheu. Interessante que ele sabia que nós éramos frágeis, ele sabia que nós éramos fracos, mas ele nos escolheu. Olha só. E aí, verso de número 48, o Senhor diz assim: eu sou o pão vivo, ou eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava se revelando nitidamente, claramente, quem ele era e o que ele ia fazer. Assim como ele, em nós, ele no interior de cada um daqueles que creem, e foram atraídos pelo Pai a ele, recebem a visão dele. Então, como igreja, nós sabemos quem somos. Como igreja, nós sabemos para onde vamos. E como igreja, nós sabemos por que vamos. Não existe essa, eu sou igreja, eu sou crente, mas eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu vou reinar, eu não sei, eu não entendo bem esse negócio de reino. Gente, eu já falei e falo, não canso de falar. O reino é uma realidade inclusiva. Isto é, o reino está dentro de cada um daqueles que foram chamados por Cristo. O reino tem um propósito. O propósito, irmãos, é edificar. É fazer a edificação de Deus, cumprir a vontade de Deus em sua economia. O reino é o instrumento de Deus, o instrumento da economia de Deus que trabalha. Quem se lembra da visão de Ezequiel, quando ele viu, amados irmãos, os 4 seres viventes, e ele viu depois as rodas. Havia 4 rodas, né? Aleluia! E aquelas rodas, elas giravam, tinham luz dentro das rodas. Então, assim como os seres viventes zigue-zagueavam em conformidade, aquelas rodas giravam em conformidade. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela se movimenta, ela é um organismo vivo que tem autoridade de Deus, poder de Deus, unção de Deus. Por que ela tem tudo isso? Porque ela é nutrida por Deus, porque ela come de Deus, ela bebe de Deus. Então é por isso que a igreja tem autoridade. Ela não tem autoridade pela sua própria força. A igreja tem autoridade pela vida, pela revelação da vida, pelo comer da vida, pelo comer deste pão vivo. A igreja tem autoridade. E toda autoridade está na igreja. A vida de Deus está na igreja. Então a igreja é algo extremamente poderoso. Nós não podemos esquecer disso, não podemos deixar de pregar isso. O poder de Deus está na igreja. A igreja é a visão de Deus.
Mas eu não estou falando a denominação evangélica cristã. Dentro das denominações está a igreja, seja qual for, certo? E ninguém pode julgar esse é, esse não é. A igreja, ela é um organismo vivo, certo? E que está na terra trabalhando, como aquelas rodas, girando, zigue-zagueando, clareando, porque ela é luz do mundo e sal da terra. A igreja tem o perfume dos céus, a igreja tem o perfume de Deus, e é por isso que eu e você precisamos ficar atento como está a nossa vida nessa terra como igreja, oh aleluia, como representante legal do Deus de Israel. Porque você é o instrumento dele e ele em você faz a obra dele. Então, meus amados e queridos irmãos, esta é a realidade quando nós comemos deste pão vivo, deste pão da vida, porque quem comer deste pão viverá para sempre, para sempre. Então, não é uma vida de 1 ano, de 10, é para sempre, tá? Agora, esse pão é o pão nosso de cada dia. Então, eu não posso viver uma vida dizendo assim, não dá, acabou. Acabou. Não, irmãos, não acabou. Não acabou. A vida está em você. Creia nisso e receba este pão glorioso no seu interior. Pai, obrigado, porque tu és o nosso pão. Obrigado pelo alimento cotidiano, obrigado pela vida, que o Senhor esteja ministrando sobre nós essa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.